Muito bom dia, camaradas. Uma calorosa saudação a todos os delegados e convidados a esta 9ª Assembleia da Organização Regional do Algarve e, por vosso intermédio, aos trabalhadores e populações algarvias, desejando que hoje seja um importante dia de trabalho e de convívio e que no final desta Assembleia saiamos daqui com um partido mais forte, mais unido e mais determinado a levar por diante as exigentes e exaltantes tarefas que temos pela frente. Com o dia de hoje culmina um longo percurso de preparação desta Assembleia, envolvendo a realização de 13 Assembleias de Organização Concelhias, um encontro regional de quadros e, nos últimos 2 meses, mais de 500 presenças de membros do partido nas cerca de 50 pequenas e grandes reuniões realizadas e que testemunham uma opção diferente de intervenção política, baseada nos princípios de funcionamento do nosso partido e que tem, na participação livre e consciente de cada militante, a sua principal força. Nestes últimos 2 meses de preparação mais intensa desta Assembleia, envolvendo os membros do partido na região, na definição das orientações, análises e propostas que estão presentes no projeto de resolução política que hoje aqui aprovaremos, o partido não só não ficou fechado dentro de 4 paredes, como teve de responder com determinação às exigências colocadas pela atual situação política nacional, às tarefas associadas à afirmação da alternativa patriótica e de esquerda, aos objetivos presentes de reforço da organização partidária, em particular a ação dos 5.000 contactos com os trabalhadores e a entrega do novo cartão do partido. Tudo isto torna ainda mais valioso o percurso que foi percorrido, confirmando de forma inteira a identidade e capacidade de realização do nosso partido. Identidade que esta Assembleia assume com orgulho, na linha das melhores tradições de luta de várias gerações de comunistas, que foram obreiras da heroica história do PCP nos seus mais de 97 anos de existência. Identidade que, nas vésperas do 45º aniversário da Revolução de Abril, confirma um partido virado para o futuro, consciente das dificuldades, mas confiante na capacidade transformadora do povo português, seguro das suas próprias forças, disponível para assumir todas as responsabilidades que o povo lhe queira atribuir, preparado para intervir, sejam quais forem as circunstâncias que a vida lhe venha a colocar pela frente. Camaradas, da análise que resulta à situação do Algarve, presente na proposta de resolução política, permitam-me que destaque as seguintes notas. O Algarve foi atingido, como nenhuma outra região do país, pelas consequências da última grande crise e pela concretização do pacto de agressão imposto pelo governo PSD-CDS e também subscrito pelo PS. Há 4 anos atrás, data da última Assembleia, era nesta região que o desemprego atingiu o valor mais alto do país, com quase 25% de desempregados em termos reais, onde a recessão económica e o número de falências tinha ido mais longe, com setores a colapsarem, como foi o caso da construção civil, onde a população diminuía, com milhares de trabalhadores, sobretudo jovens, a procurarem outras paragens para ganhar a vida. Introduziram-se portagens na Via do Infante. Foram encerradas dezenas de escolas. Os hospitais foram fundidos numa única estrutura com o enfraquecimento da resposta. O Algarve transformou-se na região do país com a maior carência de médicos de família. Como consequência das privatizações, o CTT, o Aeroporto de Faro, a Fidelidade, a Simpor e outras grandes empresas com presença na região tinham passado definitivamente para as mãos dos grupos económicos privados. 17 freguesias tinham acabado de ser extintas e uma parte das autarquias estava em situação de assistência financeira por via do PAEL ou do FAME. A pobreza e o assistencialismo social assumia uma dimensão nunca vista. Este era o retrato resultante da aplicação de décadas de política de direita e de um modelo de desenvolvimento económico assente na monoatividade de um único setor, o turismo. Com um aparelho produtivo profundamente debilitado, com as pescas em lenta agonia, com uma indústria em fase acelerada de desaparecimento e uma agricultura com pouca expressão, a profunda dependência da região em relação ao turismo pôs a nu as imensas fragilidades económicas e sociais a que esta opção tem condenado a região. E esta é a primeira conclusão que queremos afirmar nesta Assembleia. O Algarve precisa de diversificar a sua atividade económica, precisa de apostar na produção nacional e regional como forma de criar riqueza e emprego, diminuir a dependência, assegurar o seu futuro. Naturalmente, a ofensiva que identificámos, e bem, há 4 anos atrás, teve como reação e resposta uma intensa e poderosa luta de massas que culminou com a derrota do governo PSD-CDS nas eleições de outubro de 2015.
A luta que foi travada também no Algarve, tal como o resultado obtido pela CDU, foram determinantes para resistir a essa ofensiva, isolar o anterior governo e abrir condições para uma nova fase na vida política nacional, cujos reflexos se fizeram sentir também na região. Não desvalorizamos, antes pelo contrário, nenhum dos avanços e das conquistas que foram concretizados. Das 35 horas à reposição dos feriados, da eliminação dos cortes nos salários ao aumento das pensões, dos manuais escolares gratuitos à reposição integral, do pagamento integral do subsídio de Natal. Como tantas vezes temos afirmado, cada avanço, cada conquista resultam da luta do nosso povo, mas também da determinação do nosso partido em não desperdiçar nenhuma possibilidade para repor e conquistar direitos. São avanços que, conjugados com aspectos de enquadramento internacional, possibilitaram que o Algarve sentisse neste período alguma recuperação económica, com a criação de postos de trabalho e a diminuição do desemprego. Foram e são, contudo, avanços limitados. Se olharmos para a região do Algarve, confirmamos que, se é verdade que houve um crescimento significativo do turismo, com mais turistas, mais passageiros, mais dormidas, mais receitas, não é menos verdade que esse crescimento que foi alcançado não se refletiu de forma justa e igual por todos. Os níveis salariais existentes na região no setor do turismo ainda não atingiram os valores anteriores a 2008. A precariedade transformou-se na porta de entrada, mas também na porta de saída de milhares de trabalhadores que vivem na intermitência da vida. As empresas de trabalho temporário passaram a ser os negreiros dos novos tempos, vendendo mão de obra barata, à semana, ao dia e até à hora. Baixos salários, precariedade, desemprego, é este o ciclo vicioso para onde são atirados centenas ou mesmo milhares de trabalhadores algarvios. E para onde vai então a riqueza criada pelo setor do turismo na região? Infelizmente, uma parte cada vez maior nem fica no Algarve e podemos dizer que também não fica no país. São as grandes agências de viagens, as companhias aéreas, as empresas que controlam as infraestruturas, o setor financeiro, as grandes cadeias de hotéis, dominadas pelo capital estrangeiro, que ficam com a parte de leão. E até as milhares de micro, pequenas e médias empresas, que são grande parte do tecido empresarial regional, são cada vez mais esmagadas pelo peso dos grupos económicos. Ora, isto significa que o principal confronto de classes que se trava na região algarvia é entre as aspirações dos trabalhadores e a gula insaciável dos grupos monopolistas. Temos ouvido, sobretudo durante a época alta do turismo, da parte de alguns representantes das grandes confederações patronais, a ideia de que não há trabalhadores nem mão de obra na região. Uma afirmação ainda mais inquietante quando sabemos que existem milhares de trabalhadores desempregados nesse exército de reserva de mão de obra. Queremos aqui, então, desvendar o mistério. Experimentem aumentar salários, pagar horas extraordinárias, fazer contratos de trabalho que tenham em conta que os trabalhadores e as suas famílias também comem durante o inverno, assegurar uma carreira e categorias profissionais, e estamos certos de que esse misterioso desaparecimento dos trabalhadores deixará de existir e haverá trabalhadores para dar resposta aos problemas do turismo e de outras atividades económicas. Esta realidade regional mostra igualmente a forma em como o governo do PS não rompeu com a política direita. Recusam o aumento do salário mínimo nacional para 650 euros, como propõe o PCP. Entendem-se com o PSD e o CDS para impor novas alterações gravosas ao Código do Trabalho. Continuam a limitar a contratação de trabalhadores na administração pública e só a custo estão sentados à mesa das negociações para discutirem aumentos salariais. Um governo minoritário do PS que, nas matérias fundamentais, continua a convergir com PSD e CDS, prejudicando a região e o país. Veja-se o processo de transferência de competências e de encargos para as autarquias, a recusa na eliminação de portagens sucessivamente proposta pelo PCP, ou na opção de submeter o país à ditadura da dívida e do déficit, com consequências trágicas para os serviços públicos da região. O Algarve, tal como todo o país, precisam de uma outra política, de uma política patriótica e de esquerda capaz de assegurar o seu desenvolvimento. Camaradas, ao longo do dia, ouviremos a análise das organizações do partido sobre a situação nos vários concelhos e setores. Contamos que seja uma amostra viva do profundo conhecimento que temos da região e da intensa atividade política que temos desenvolvido. São muitas as dificuldades, é certo,
mas não nos escondemos nem nos encolhemos perante as mesmas. A intervenção do partido no Algarve é ampla, diversificada e intensa, do Barlavento ao Sotavento, da Serra ao mar. É assim em Alcoutim, quando lutamos há anos pela construção de uma nova ponte internacional. É assim em Castro Marim, quando pela nossa luta se reabriu uma extensão de saúde que tinha sido encerrada. É assim em Vila Real de Santo António, onde somos a única força política que alertou e combateu as grandes negociatas de maiorias PS e PSD na Câmara Municipal e se afirma como alternativa a essa gestão ruinosa. É assim em Tavira, quando nos batemos pela defesa do património cultural. Em Olhão, os mariscadores e viveiristas sabem que é com o PCP que podem contar pelo direito a viver e trabalhar na Ria Formosa. Em Faro, ainda recentemente, centenas de taxistas sentiram a solidariedade do PCP na sua luta contra a lei da Uber. Em São Brás de Alportel, os utentes do Centro de Medicina e Reabilitação Física do Sul não esquecem a intervenção do partido pelo fim da gestão privada que se concretizou recentemente. Em Lolé, estivemos ao lado dos dirigentes sindicais que foram despedidos ilegalmente. Em Albufeira, foi a denúncia do PCP contra os salários em atraso em vários hotéis que foi determinante para pôr fim a essa vergonhosa situação. No município e nas freguesias de Silves e Messines, os comunistas e os seus aliados dão o exemplo do trabalho, da honestidade e da competência ao serviço das populações e do desenvolvimento daquele concelho. Em Lagoa, apenas o deputado comunista é que visita e questiona o governo sobre os equipamentos públicos existentes aí. Nos bombeiros de Monchique, denunciámos as ameaças que se colocavam à Serra Algarvia, ainda antes do grande incêndio florestal que atingiu o Algarve durante este verão. E em Portimão, mobilizamos as populações em defesa do hospital, tal como interviemos junto dos trabalhadores do Grupo Barraqueiro na sua justa luta contra as discriminações e por aumentos salariais. Em Lagos, foi a voz do PCP a primeira a denunciar o encerramento do posto do CTT, que ocorreu nesta última semana, e amanhã lá estaremos numa tribuna pública para exigir a reversão dessa decisão. Na Vila do Bispo, o PCP é presença assídua junto dos pescadores do Porto de Sagres, exigindo os investimentos há muito adiados, tal como em Algesur, a quem os produtores de batata doce reconhecem uma intervenção distinta ao serviço da produção nacional. E até em Lisboa, quando nos juntamos às muitas jornadas de luta convocadas pela CGTP, que daqui saudamos, como foi a do passado dia 15 de novembro, contribuindo para a mobilização dos trabalhadores e das populações do Algarve na luta pela defesa, reposição e conquista de direitos. É assim o Partido Comunista Português, um grande coletivo partidário, uma força imensa que intervém para transformar a realidade regional e nacional. O partido esteve e está na rua. Nestes 4 anos, multiplicaram-se as tribunas públicas, as visitas a bairros e instituições e centrámos a nossa ação no contacto permanente com os trabalhadores. Hoje, fruto dessa intervenção, podemos dizer que conhecemos melhor o chão que pisamos, aquilo que se passa nas grandes locais de trabalho, nos centros de saúde, nas câmaras municipais, nas embarcações de pesca, nos hotéis ou nas grandes superfícies. Num partido como o nosso, o conhecimento da realidade revela-se fundamental para sobre ela poder intervir. Neste período, enfrentámos também exigentes batalhas eleitorais. Voltámos a eleger um deputado comunista pelo Círculo do Algarve, com o duplo significado regional e nacional dessas eleições. Nas últimas eleições autárquicas, a CDU elegeu vereadores em Algesur e Vila Real de Santo António, foi a força maioritária em 3 freguesias e consolidou a maioria na Câmara Municipal de Silves, obtendo o maior resultado sempre. É um facto que registámos recuos em vários concelhos, perdendo vereadores nas câmaras de Faro, Olhão, Lagos e Portimão. Mas também é verdade que a CDU se consolidou nestas eleições como uma importante força autárquica. E nas vésperas de um ano que será marcado por 3 atos eleitorais, 2 deles no continente, é fundamental que tenhamos presente a importância de enfrentar as próximas eleições com confiança. Confiança no trabalho que realizamos, nas propostas que apresentamos, na justeza do nosso projeto. Confiança nas nossas próprias forças, numa batalha que não iremos travar sozinhos. E por isso, aproveito para dar uma saudação muito especial
ao Partido Ecologista aos Verdes e aos muitos homens e mulheres sem filiação partidária que connosco integram e participam na CDU. Essa mesma confiança estará presente brevemente na realização de um grande comício regional do PCP, que terá lugar no próximo dia 9 de fevereiro, na cidade de Portimão, e para a qual contaremos novamente com a participação do nosso camarada Jerónimo Sousa, secretário-geral do PCP. Camaradas, na base da luta de massas, da intervenção política, dos combates e resultados eleitorais, esteve e está a organização do partido. Uma organização que cresceu, que em muitos aspectos se reforçou, mas que conta ainda com muitas insuficiências e dificuldades que não podemos esconder. Se aqui valorizamos e saudamos os mais de 140 recrutamentos realizados nestes últimos 4 anos, também não podemos esquecer que o envelhecimento da organização é uma realidade. Se é verdade que responsabilizamos e ajudamos a formar largas dezenas de quadros, não podemos deixar de ter em conta que só intensificando esse trabalho será possível responder às muitas tarefas que a situação coloca. Se hoje podemos contar com uma intervenção do partido em toda a região, com um papel determinante das comissões concelhias, não é menos verdade que temos no Algarve um baixo nível de estruturação partidária, em particular ao nível das empresas e locais de trabalho. Se demos passos no aumento da capacidade financeira do partido, continua a constituir preocupação maior o facto de, por deficiências nossas, não conseguirmos cobrar cotas a um número considerável de membros. É por tudo isto que precisamos ainda dar maior atenção às tarefas de reforço da organização do partido. No projeto de resolução que estamos a discutir, para além do diagnóstico ao estado da organização, são apontadas linhas de orientação e objetivos orgânicos, cuja concretização é indispensável para um PCP mais forte no Algarve e no país. Camaradas, os comunistas querem o melhor para o seu povo e para a sua pátria. Querem melhores salários e emprego com direitos. Querem que aqueles que produzem a riqueza e que são a maioria da população tenham uma vida digna. Querem uma economia que não se esteja dominada pelos monopólios, com relações diversificadas e mutuamente vantajosas com países estrangeiros. Querem defender e promover a produção nacional, base para a criação de emprego e de independência económica do país. Querem serviços públicos de qualidade, que assegurem o direito à saúde, à educação, à cultura, à justiça. Os comunistas querem mais justiça fiscal, aliviando quem trabalha e vive da sua reforma, penalizando o grande património e a especulação financeira. Os comunistas querem a renegociação da dívida, libertando os recursos que são necessários para desenvolver o país. Querem que Portugal se liberte das amarras impostas pela União Europeia e o euro, rompendo com a dependência, a exploração e o empobrecimento. Os comunistas querem uma política de paz e cooperação entre os povos e um país que não esteja atrelado às ambições e projetos agressivos e de guerra do imperialismo. Os comunistas querem que as nossas crianças tenham o direito a crescer felizes e que a decisão de ter crianças seja livre e assumida e não condicionada pelas dificuldades económicas. Os comunistas querem que os recursos nacionais e que todos os recursos naturais não sejam alvo da predação capitalista, causa dos desastres e ameaças ambientais. Querem que o povo tenha o direito à cultura, seja ela a mais erudita, seja ela a cultura popular, enquanto fator de emancipação e elevação da condição humana. Os comunistas querem um país livre e soberano. Querem os valores de Abril no futuro Portugal. Os comunistas sonham com esse futuro melhor, mas não são só sonhadores, são revolucionários, pois sabem que só assim é que podem transformar o mundo. É este o nosso compromisso. Viva a luta dos trabalhadores e dos povos. Viva a 9ª Assembleia da Organização Regional do Algarve. Viva a JCP. Viva o Partido Comunista Português.